Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fórmulas empíricas e fórmulas moleculares. Você tem a definição aqui, você pode parar o vídeo e ler um pouquinho a definição. Eu vou ler rapidamente essa definição para vocês. Então, as fórmulas empíricas mostram apenas a razão mais simples de átomos na fórmula. Os compostos iônicos são representados pela sua fórmula empírica. As fórmulas moleculares mostram a composição real da molécula. Bem, então vamos explicar um pouquinho melhor isso. Primeiro aqui pensando em compostos moleculares. Eu vou fazer uma relação entre a fórmula molecular e a fórmula, preciso escrever fórmula, né? Empírica. E a fórmula empírica é sinônimo da fórmula mínima. Fórmula empírica, fórmula mínima. Legal. Vejamos. Vou começar aqui com o irmãozinho da água, o peróxido de hidrogênio, que está presente na água oxigenada. A fórmula molecular é H2O2. Então a fórmula molecular nos diz que na molécula de peróxido de hidrogênio, H2O2, você tem 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então esse desenho aqui, muito mal feito, representaria o peróxido de hidrogênio, a fórmula estrutural plana do peróxido de hidrogênio. Ou seja, a representação da molécula no plano, no papel. Você sabe que a molécula é tridimensional, né? Mas aqui nós não conseguimos representar essa terceira dimensão, pelo menos eu não tenho essa habilidade de desenhar. Mas enfim, você entende, né? Peróxido de hidrogênio, a molécula tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então a fórmula molecular está indicando isso, está te informando que a molécula tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Ponto. A fórmula empírica te dá a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento da molécula. Então a fórmula empírica aí é HO. Você tem um átomo de hidrogênio para cada um átomo de oxigênio. Água, H2O. A molécula de água poderia desenhar desse jeito aqui, uma molécula angular. Nesse caso, na molécula da água, você tem 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Então, no caso da molécula de água, a fórmula molecular coincide com a fórmula mínima ou fórmula empírica. Você poderia pensar, por exemplo, na glicose. Eu não vou desenhar a molécula da glicose, que é um pouquinho complicado aqui. O professor de Química Orgânica faz isso com muito mais facilidade que eu. Então, se eu vou colocar aqui a fórmula molecular, C6H12O6. Então, a fórmula molecular nos diz que na molécula de glicose você tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. A razão em números inteiros aqui seria assim: 1 átomo de carbono para cada 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. Então, essa é a fórmula empírica. Você poderia converter, ou você pode converter a fórmula empírica na fórmula molecular, multiplicando a fórmula empírica por um número inteiro, que nesse caso da água seria o número 1, no caso do peróxido de hidrogênio seria o número 2, no caso da glicose seria o número 6. Vamos entender um pouquinho mais isso aí. Então, veja só, vou colocar aqui fórmula molecular, você pode então chegar a ela multiplicando os índices aqui. Você sabe que aqui tem o número 1, né?
está embutido no número 1, multiplicando os índices da fórmula empírica por esse valor x. Então, você tem lá a fórmula empírica vezes esse x, e aí você vai ter a fórmula molecular. Então, esse x é um número inteiro, int, como vem lá na programação, um número inteiro, tipo 2, 3, 1, sei lá. Como é que você encontraria esse número inteiro? Você determina esse x, esse número inteiro aqui, fazendo a razão entre a massa molecular e, entre aspas, eu coloquei aqui entre aspas porque é uma definição muito bonitinha, o peso fórmula da fórmula empírica. Então vamos ver um exemplo, vou escrever agora. Se você conhece a fórmula empírica, por exemplo, da glicose, então tem aqui o enunciado que eu escrevi, e conhece a massa molecular, então você consegue converter essa fórmula empírica em fórmula molecular. Vamos calcular isso que eu defini muito toscamente como peso, fórmula da fórmula empírica. Ficou um N meio superfaturado esse N, vocês acharam? Enfim, você tem lá o CH2O. Então veja só, na fórmula empírica você tem um carbono, 2 hidrogênios, um oxigênio. Aí você vai lá na tabela periódica, vê a massa atômica do carbono, que é 12. A massa atômica do hidrogênio, que é 1. A massa atômica do oxigênio, que é 16. Então faz isso aqui, 16, 2, 12. Vamos fazer contas. 18, 20. Eu acho que isso aqui deu 30. Então isso aqui seria o tal peso fórmula da fórmula empírica. A fórmula molecular, 180. Se você não lembra dessa formuleta simples, só volta um pouquinho o vídeo. Vezes x vezes 30. Então x então é 180 dividido por 30, que é igual a 6. Joia. Então você vai pegar essa fórmula aqui e vai multiplicar por 6 os índices. Então, você tem o índice 1 aqui embutido, está invisível, mas você sabe que ele está lá, né? E 1 aqui também. Então vamos multiplicar isso por 6, e a fórmula molecular fica C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Agora vamos ver um exemplo em que nós vamos calcular, a partir da composição percentual, a fórmula empírica. Vamos lá. Esse é o esquema proposto aqui no livro de Cotes, Química Geral e Reações Químicas. Vou falar rapidamente aqui, mas eu gosto mesmo de fazer o exemplo na prática. Então você tem aqui, olha, você recebe a composição percentual dos elementos na fórmula. Então a fórmula com percentual, você converte isso para massa. Massa, você sabe que a porcentagem equivale à massa em 100 gramas. Converte para mols, a quantia em mols, ou número de mols. Você determina a razão, dividindo pelo menor deles, e se for necessário você multiplica por um valor para que o resultado seja um número inteiro. Então vamos ver um exemplo prático que eu acho que fica mais claro. Aqui temos o enunciado então para uma questão em que nós vamos converter a composição percentual, a fórmula percentual, em fórmula empírica. Esse é um composto iônico, então você sabe que para o composto iônico, para os compostos iônicos, a fórmula é a própria fórmula empírica. Para os compostos iônicos, para os compostos moleculares é diferente. Então vamos lá, ó. Você tem assim, ferro, né? Essa magnetita é composta de ferro, 72,36%. E oxigênio. Vocês têm a cabeça boa, vocês fazem rapidamente a conta. Eu não estou querendo forçar meu cérebro nesse momento, vou usar minha calculadora. E agora ela está desligada, o que eu faço? Bom, aperto o botão ON, joia, né? Então 100% menos
72,36. 72,36. Isso dá 27,64%. Então, oxigênio, 27,64%. Eu vou converter isso aqui em massa e depois em mols. Você sabe que a porcentagem equivale à massa do elemento químico em 100 gramas do composto. Então, vou calcular aqui a quantia, ou o número de mols. A quantia em mols de cada elemento em 100 gramas. Novamente aqui um M superfaturado. 100 gramas do composto. Então você tem lá o ferro. O ferro, em 100 gramas do composto, ele tem 72, esse 2 não ficou tão bom assim, 72,36 gramas. Para achar a quantia em mols ou número de mols, lembra lá, o número de mols é a massa sobre a massa molar. A massa molar do ferro é a massa atômica desse elemento expressa em gramas. Eu vou lá na tabela periódica e encontro 55,85. Tá vendo aqui, ó? 55,85. Então, 55,85 gramas por mol. E para o oxigênio, você tem 100 gramas 27,64 gramas, divide por 16 gramas por mol. Isso vai dar, então, vamos ver, simplifica aqui, vai te dar um resultado em mol. Vamos lá, calculadora. Então, eu já tenho aqui a porcentagem do oxigênio, tá vendo? 27,64 dividido por 16. Então, deu 1,727. 1,727. Joia, né? Agora, 72,36 dividido pela massa do ferro. 55,85. E isso dá 1,296. 1,296. Agora eu vou dividir. Então isso aqui você entende como dividir pelo menor valor para achar a razão em termos de número de mols. Vou até mudar de cor aqui, vou pegar uma caneta vermelha. Então lá para o ferro, veja só qual é o menor valor. É o número de mols de ferro, tá aqui. Nem vou pôr a unidade. Então para o ferro você tem 1,296 dividido por ele mesmo, que ele é o menor valor. 296. Para o oxigênio, você tem lá 1,727 dividido por 1,296. Então vamos lá. Aqui eu já sei o resultado, é 1. E aqui eu vou fazer na calculadora. Então vai ser 1,727 dividido por 1,296. Então dá 1,33. 1,33. Problemas. Aqui o meu problema é que eu preciso da razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento da fórmula. E aqui eu não tenho números inteiros, então eu vou ter que multiplicar aqui. Vou multiplicar por quanto? Por 1? Por 1 não muda nada. Por 2, 1,33 vezes 2 dá 1,66. Então por 2 não resolve. Então nesse caso eu vou multiplicar por
3. Por quê? Porque eu preciso de um número inteiro. Então multiplico os 2 por 3. Então isso aqui dá 3. E aqui multiplicando por 3 vai dar muito próximo de 4. Então esses são os coeficientes da fórmula empírica. Então você tem aqui Fe 3O 4. Bom, próxima aula continuamos com mais exemplos. Até lá.